Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais uma aula. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre essa classe aqui de seres, ó, que são os dominadores. Nós vamos falar sobre essa classe aqui. Nós já falamos aqui sobre os principados, as potestades, que são essas duas classes que não se manifestam em corpo de ninguém, tá? Mas essas outras duas são as que manifestam em corpo de pessoas. E nós vamos aqui descortinar esses assuntos importantes. Nós vamos falar sobre os dominadores, tá? Essa aula é específica para os dominadores e eu peço para você que você preste muita atenção no que eu vou te explicar, porque é importantíssimo você entender isso aqui. Vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho para cá para a gente entender melhor. Vamos lá, falando sobre os dominadores. Que são uma classe de manifestação. Essa classe de dominadores, que é uma classe abaixo das potestades, que é subordinado à vontade das potestades, se manifestam, tá? Se manifestam em corpo de pessoas. Então, por que é importante a gente entender isso? Tem espíritos que manipulam, influenciam, como os principados e as potestades, e tem espíritos que manifestam em corpo de pessoas. E os dominadores, de fato, manifestam o corpo de pessoas. Literalmente, a palavra dominadores significa governante mundial. Então, eles estão no globo terrestre, dominando. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, mas de uma forma de totalidade. A função desses demônios, que é uma classe mais baixa, tá? Uma classe mais baixa. É uma classe um pouco mais baixa. Elas têm a função de manifestar em corpo de pessoas e fazer com que o caráter, tá? Caráter do homem seja corrompido. Seja corrompido. Corrompido. Faltou um M aqui, tá? Corrompido. Então, esses espíritos malignos que manifestam têm essa autoridade aqui, ó, dada pelas potestades de corromper o caráter. Deixa eu pegar aqui a outra caneta, só para você entender aqui a profundidade do que é a manifestação desses espíritos malignos. Então, a atuação desses dominadores é o caráter dos homens. Todo homem, ele nasce com um caráter, e esse caráter, ele não é um caráter corrompido, ele vai se corrompendo com o passar do tempo. E os dominadores, quando ele entra, habita na vida de uma pessoa, ele corrompe o caráter da pessoa e faz de um caráter bom, tá, a ruim. Então, de um caráter bom a ruim. Então é isso que esses dominadores fazem. Ele entra no corpo da pessoa e corrompe o caráter de bom para ruim. E aí a pessoa vive uma vida aprisionada pelas vontades dos dominadores. Pelos dominadores. Por isso que o nome é dominadores, porque ele domina a vida da pessoa. Então o caráter que era antes bom, perde o caráter bom e fica com um caráter ruim, aprisionado pelos dominadores. Então ele faz o que ele quer.
com a vida da pessoa. Ele faz a pessoa beber, fumar, matar, roubar, destruir, enganar e aí muitas outras coisas por diante. Então, quando eles entram na vida de uma pessoa, eles podem entrar de um, podem entrar de dois, três, e aí sucessivamente, a ponto de ser milhares. Dentro de uma só pessoa, tá? Tornando assim uma legião, tá? Uma legião de demônios dominadores no corpo de uma pessoa. Aí você sabe que lá em Marcos capítulo 5 fala a respeito de um homem que tinha uma legião de demônios. Viu como que a vida da pessoa se tornou o gadareno de uma forma tão terrível que o caráter bom foi dominado para um caráter ruim, onde a pessoa viveu aprisionada pelos dominadores. Então, ali naquele momento, ela praticamente não enxerga as coisas. Ela está dominada por esses espíritos malignos aqui, que atuam fortemente dentro do corpo do homem, a ponto de ferir o templo do Espírito Santo, destruir o templo do Espírito Santo, até levar à morte e assim com a morte consumar a alma da pessoa diretamente ao inferno de tormento e futuramente ao lago de fogo que arde com enxofre. Então, tudo isso aqui é para você entender o perigo espiritual que nós passamos todos os santos dias, tá? Nós vamos na próxima aula falar sobre as hortes. E essas hortes nós vamos falar também de uma forma bem explicativa para você entender, tá bom? Desde já eu quero agradecer por você estar aqui mais uma vez. Um grande abraço e que Deus te abençoe grandemente.